Fala galera, nós vamos hoje então fazer a nossa aulinha de aplicações da força centrípeta, certo? Eu escolhi para começar com vocês a aplicação da força centrípeta, falar sobre o globo da morte, tá? Um globo de metal que motociclistas entram ali dentro e ficam dando voltas, né? E não caem, algo parecido com isso. Você pega essa borracha, posso colocar ela na minha mão e rodar ela aqui, ó. Ela não cai. Notem que quanto maior a velocidade que eu rodo, mais grudada ela fica na minha mão. Se eu for diminuindo a velocidade, ó, chega um ponto em que ela desgruda da minha mão. Você pode ver isso. Algo similar a uma brincadeira de crianças, pode ver que a minha garrafinha tem água. Uma brincadeira de criança que a gente pegava água, né? Colocava num balde, alguma coisa, e saía rodando, né? E a água não cai, né? Por que esta água não cai e por que esta borracha também não cai da minha mão? Vamos lá. O que acontece aqui? Globo da Morte, normalmente, o problema clássico do Globo da Morte, ele pergunta qual a velocidade mínima no ponto mais alto para não cair. Note que se eu rodo bem rápido, ela não cai mesmo. Mas se eu vou diminuindo a velocidade, chega uma hora, consegue perceber isso? Que ela começa a perder o contato com a minha mão, ela começa a quase sair da minha mão, ó. Ela perde um pouquinho o contato. Então, existe uma velocidade mínima, só um segundo, para que ela não caia, Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Quando a moto está girando, e aqui independe do sentido, tá? Quando ela está girando aqui, lá no ponto B, as forças que atuam na moto são quem? Normal e peso, e ambas para baixo. Porque aqui, ó, quando a moto sobe em alta velocidade, ela empurra a grade para cima, empurra a grade para cima e a grade empurra ela para baixo, tá? Lembre-se que normal é a força do apoio. Então eu tenho normal para baixo e peso para baixo, correto? Bom, só que esse para baixo está apontando para o centro. Se está apontando para o centro, a soma dessas duas forças que é a força resultante. E como é que é o nome da força resultante que aponta para o centro, gente? É a força o quê? Centrípeta. Então tá aqui, ó, lá no ponto B, a resultante centrípeta é a normal mais o peso. Mas, como eu estava falando, a maior incidência de problemas de globo da morte é perguntando sobre a velocidade mínima no ponto mais alto para ele não cair. Lá no ponto mais alto, quando essa velocidade é mínima, para que a velocidade seja mínima, ele vai estar quase caindo. E este quase, eu já te expliquei, quase significa na física, a gente chama de quê? Iminência. Então, na iminência de queda, quando ele estiver quase caindo, ele vai estar quase perdendo o contato. Se ele perde o contato, a força de contato dele com o trilho é a normal. Se ele perde o contato, a normal é quanto? Zero. Se a normal é zero, essa expressão aqui, ó, zerando a normal, eu vou ter a força centrípeta apenas igual ao peso. Pega a fórmula da força centrípeta, mv ao quadrado sobre r igual a mg, cancela o m, jogo o r para o lado de cá, v ao quadrado igual a rg, então v é igual a raiz de rg. Isso aqui vários exercícios já caíram em cima disso, né? Qual a velocidade mínima no ponto mais alto do globo da morte? Qual a velocidade mínima no ponto mais alto de um loop de montanha-russa? Para que o carrinho não caia, a velocidade mínima para que não caia é quem? A raiz de RG. Essa é a velocidade mínima, tá? Onde R é o raio, tá? do globo e G é a aceleração da gravidade. Fechou? Legal. Mas de vez em quando, eles perguntam também sobre as forças que acontecem em outros pontos. Por exemplo, no ponto A, quando este corpo está passando aqui embaixo, no ponto A, quais são as forças que atuam na moto? Normal e peso.
Note que eu desenhei a normal um pouco maior que o peso, de propósito. Por quê? Se está girando, tem uma aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem uma força resultante centrípeta. Então aqui no ponto A, eu tenho só essas duas forças, estou desconsiderando a ação do atrito aqui, tangencial. Pela normal e o peso, as duas estão na direção do centro. E eu sei que tem uma resultante para o centro. E resultante é sempre o que, gente? Com duas forças opostas. É a maior menos a menor. Se a resultante está para cima, quem é maior aqui, gente? A normal é maior que o peso. Tá? A normal é maior que o peso. Tem uma experiência bem legal que você pode fazer. Pega um objeto pesado, sei lá, sua mochila, né? Pega um objeto pesado, segura ele aqui paradinho. Depois você firma a mão, segura ele aqui ó, na horizontal, firma a mão, mas relaxa o braço e deixa ele cair. E você, olha que ele passar lá por baixo, sinta a força que você faz para segurar esse objeto pesado. Você vai confirmar que essa força que você faz é maior do que você faria se estivesse parado. Ou seja, quando esse objeto passa em movimento aqui, ó, a força de tração na corda, que aqui está sendo normal, ela é maior do que segurar ele se tivesse parado. Tá? Então, se é normal maior que o peso, e é óbvio, porque a resultante está para o centro, então o que vira lá no ponto A? A força resultante, que é a centrípeta, é a normal menos o peso. E aí, muitas vezes o cara te pede o valor da normal. Quem é a normal? Se eu jogar o peso para cá, ó, a normal fica a força centrípeta mais o peso. E aí você substitui. Tudo bem? Então note que lá embaixo, a normal, ó, ela é o peso mais a força centrípeta, mais esse termo da força centrípeta. É onde a normal é máxima. É onde a normal é máxima. Tá? Vamos supor, mantido uma velocidade constante em todo o globo, a maior normal é aqui embaixo. E onde é a menor? Lá em cima. Onde é a menor é lá em cima. Porque aqui, ó, isola normal aqui, ó, vai ser a força centrípeta menos o peso. Beleza? Legal. Se eu analisar outro ponto, por exemplo, aqui no ponto C, que também poderia ser de cá, o que eu tenho? Peso e normal. Só. Estou desconsiderando o atrito. Aí, neste caso, gente, o peso, ele vai ser aquela força resultante tangencial. Ó. Na vertical, ó, tangente à trajetória, a única força que eu tenho é o peso. E aí, massa vezes aceleração tangencial é mg. Então, a aceleração tangencial é quem? É a gravidade. E na horizontal, aqui, ó, a única força que eu tenho na horizontal é a normal. E ela está apontando para onde? Para o centro. Então, na horizontal, a normal é a centrípeta. E qual a fórmula da centrípeta? mv ao quadrado sobre r, que é a normal. Note que a normal em C, ó, é menor que a normal em A. É menor que a normal em A. Ó. Porque aqui é a centrípeta mais o peso. Tá? Mas ela é maior que a normal em B. Olha lá, ó. Quanto que seria a normal em B aqui? Ó? Vamos fazer aqui no cantinho. Normal em B, ó. É a força centrípeta menos o peso. Em C é só a força centrípeta. Aqui a força centrípeta menos alguém, tá? Então aqui, ó, força centrípeta menos o peso é menor do que aqui. Legal? Agora vamos para um pouquinho mais complexo. Professor, se estivesse aqui neste ponto D. No ponto D, você vai ter que fazer um artifício aqui, ó. Se eu criar aqui uma reta tangente à circunferência e uma reta perpendicular à circunferência, eu vou chamar esse eixo aqui de eixo Y e esse de eixo X. Poderia ser o contrário, tá? Poderia ser o contrário. Porque eu já escrevi aqui, eu vou adotar isso. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, perceba que este ângulo aqui também é θ. Retas paralelas cortadas pela transversal. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o peso
e decompor ele. Aqui eu vou ter um PY e tangente à trajetória eu vou ter um PX. Lembrando, quem é este PX? O PX aqui, ó, é a força resultante tangencial, de novo. Só que nesse caso aqui, como o PX está separado, quem é ele? Fica o quê? mg, que é o peso, seno de θ, é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Cancela a massa. Quem é, então, a aceleração tangencial nessa brincadeira? G, que multiplica o seno de θ. Certinho? Mas o mais importante aqui, que vão te cobrar, é a força normal. Agora, de novo, movimento aqui é circular, esteja subindo ou descendo. Se é circular, eu tenho uma resultante para onde? Para o centro. Quem é maior, normal ou PY? Normal. Então, como é que fica a força centrípeta? Normal, que está a favor da resultante, que é a centrípeta, menos o PY, que está para fora. Normal menos o PY igual a centrípeta. Se eu jogar o PY para lá, o que que vira? Normal em D é a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre R, mvd ao quadrado sobre R, mais o PY, que como você pode ver aqui, ó, tá junto, tá? Você lembra do macete? É o P cosseno θ. Tá aqui, ó. Que eu posso substituir o P por mg. Mais uma vez, note que essa normal aqui, ó, é a segunda maior, ó, tá? Porque o cosseno é um número menor do que 1. Um número menor do que 1 vezes mg dá um número menor que mg, mas é a centrípeta somado com alguém que é menor que o peso, tá? Então, veja que aqui em A, ó, continua sendo maior, porque é a centrípeta mais o peso. Isso eu estou admitindo para a mesma velocidade em todos os pontos, tá? Porque se estiver mudando a velocidade, muda tudo aqui, tá? Mas não muda o jeito de calcular, isso aqui não muda. E para a gente fechar essa história de globo da morte, e se fosse aqui no ponto E, gente? Quero lembrar vocês que o ponto D de cá é o mesmo, o E de cá seria o mesmo. Faz a mesma coisa. Eu venho aqui, crio uma reta tangente à circunferência e uma reta normal à circunferência. Esse vai ser o meu eixo X e esse o Y. Decompõe de novo aqui, ó. Esse cara aqui é o PX e este cara, PY, e esse aqui é o PX. Se eu chamar esse ângulo aqui com a vertical de θ, este ângulo aqui também é θ. Paralelas por uma transversal, alternos internos. E aí a mesma coisa, o PX vai ser isso aqui de novo, tá? Não muda porque é o seno de θ, tá? E no eixo Y, as duas estão na direção do centro. Então, normal mais o PY de novo é igual a centrípeta. Então, quanto vai ser a normal no ponto E? Vai ser a força centrípeta, normal mais o PY, perdão, aqui, ó, errei aqui. Normal menos o PY, menos o PY, tá? Então, como é que fica ali? Vai ficar força centrípeta, mv ao quadrado sobre R, menos o PY, que como está junto, P cosseno θ. E aí fica mv ao quadrado, menos mg cosseno θ. Fechou? Tá aí uma análise geral do globo da morte. Não analisei só um ponto, analisei todos os possíveis pontos que podem te cobrar o exercício, o esquema de globo da morte. Beleza? Vou falar para você rapidinho um outro caso clássico que é o rotor. Só um segundo. Ok, galera? O outro caso que eu quero te apresentar nessa nossa primeira aula de aplicações de força centrípeta é o caso do rotor. Gente, o que é o rotor? Né? Olha só, se eu tiver aqui, imagine que eu pego essa borracha e ponho ela aqui na capa do livro, né? Um bom livro para
crianças lerem, né? Então, só para criança, para adulto, né? Monteiro Lobato. São os meus materiais aqui, livrinho do meu filho. Se eu soltar essa borracha, gente, olha o que acontece. Ela cai, correto? Mas se eu fizer isso rodando, olha aqui, ó. Eu vou acelerar, ó, eu consigo equilibrar, né? Dependendo da velocidade aqui, ó. Eu consigo equilibrar esta borracha sem que ela caia, tá? Existe até em alguns parques de diversões esse tipo de brinquedo, que é o rotor. Você entra num cilindrão, ele tem um eixo, e aí você encosta ali, ele começa a rodar e você gruda na parede. Alguns até descem o piso. Você fica ali preso na parede, né? O sujeito só grita, né? Ah! Né? Por quê? Ó, aqui, ó, ele não cai, tá? Porque eu não estou segurando ele não cai aqui, ó. Por que que ele não cai? Por causa da rotação. Pela inércia ele quer ir embora. E aí o que que acontece? Ele gruda na parede. E ao grudar na parede, ele é comprimido pela inércia para querer ir embora. E aí que forças que atuam nele quando ele passa aqui? Ó? Atuam nele o peso, que a terra puxa sempre vertical para baixo. O atrito com a parede não deixa ele cair. Tanto que, por exemplo, não é o peso, tá, gente? É óbvio que você sabe disso. Quem é mais pesado? A capinha da borracha ou a borracha? A borracha. Veja que o que não deixa ele cair é o atrito. Porque olha aqui, ó, eu vou rodar os dois, ó, vou soltar, ó. Olha lá, ó. Mal soltei a capinha foi embora. Por quê? Porque o atrito dela com o livro é muito baixo. Então eu tenho peso, força de atrito e a força que a parede faz no bloco, lembra? Você desenha as forças que o bloco o quê? Recebe. A força que a parede faz no bloco é quem? É a normal. Agora olha que simples. Na horizontal, que é assim, ó, quantas forças eu tenho? Normal. Para onde ela aponta aqui, gente? Para o centro da trajetória. Então essa normal é quem? É a força centrípeta. Que como você viu, eu tenho duas fórmulas. Força centrípeta ou é mv ao quadrado sobre r ou é m ômega ao quadrado r. Em problemas de rotor, é mais comum, viu gente, ele citar a velocidade o quê? Angular. Até para colocar a frequência de rotação no meio, né? Você lembra lá do movimento circular? Ômega 2πf, então você vai poder substituir. E aí o que que acontece? Para ficar em equilíbrio, que é geralmente o que se pede, na vertical, para o corpo não escorregar, a força de atrito tem que ser igual a quem? Ao peso, porque senão ele escorrega. Se a força de atrito é igual ao peso, μ vezes a normal, que é a fórmula do atrito, é igual a mg. E aí o que que você pode fazer? No lugar da normal, eu posso pôr isso, ó, μ vezes mv ao quadrado sobre r igual a mg. Ou, no lugar da normal, eu posso pôr m ômega ao quadrado r igual a mg. Veja que para o corpo não escorregar, depende da massa, gente. Tipo assim, você vai brincar lá nesse brinquedo rotor. Aí você tá com uns quilinhos a mais. Vai ter alguém falando, não, você tá meio gordinho, você não pode ficar aqui. Não! Não depende da massa. Agora, depende muito de quem, gente? Ó, do coeficiente de atrito. Esse sim. Não é qualquer roupa que você vai poder brincar nesse rotor. Muitos casos de rotor já tem uma roupa especial, um macacão que você veste lá, que ele tem uma aderência grande com a parede. Tudo bem? E aí você termina, ó. Você vai ter essa expressão ou essa. Isso aqui que é o importante. O restante aqui é detalhe matemático, tá? Por exemplo, se ele estiver falando o problema em função da velocidade tangencial, né? Se ele quiser o coeficiente de atrito, você isola o μ, ó. Joga o V e o R para lá, ó, fica R vezes G sobre V ao quadrado. Se ele quiser a velocidade tangencial, você joga o resto para lá, ó. RG sobre μ e depois tira a raiz. E se ele quiser o raio, é só trocar os dois de lugar, né? Joga o raio para lá e gravidade para cá, fica μ V ao quadrado sobre G. A mesma coisa aqui, ó.
Se ele quiser o Mi, passo o ômega R para o lado de lá, ômega ao quadrado vezes R. Tá? Se ele quiser o ômega, passo o Mi e o R para lá e depois tira a raiz. E se ele quiser o R, tá? Se ele quiser o R, você passa o Mi e o ômega ao quadrado. Eu errei aqui, ó. Mi vezes ômega ao quadrado. Tá aí. Então este é outro clássico problema chamado de rotor, tá? Outra aplicação da força centrípeta. Beleza? Então tá aí, gente. Um grande abraço. Bom estudo para vocês. Tchau, tchau.